chamo Cleice Maciel, atualmente coordeno a República do Pequeno Vendedor, que é uma das expressões do movimento, e estou no movimento há 12 anos, mas eu entrei muito antes disso, quando eu era da Pastoral da Juventude, na Terra Firme, tinha 15 anos e eu já acompanhava aquele movimento da Grande Coleta e achava encantador, né? O movimento de Emaús, quando chamava os voluntários, fazia uma formação antes da Grande Coleta, um domingo antes, uma semana antes da Grande Coleta. E aí era geralmente um sábado e um domingo. Era uma formação para dizer por que o movimento fazia esse trabalho, que o foco era os direitos da criança e do adolescente, era contribuir para a melhoria desse trabalho que já era desenvolvido pela República. Então nós participávamos de uma formação que era justamente para discutir o direito da criança e do adolescente, entender esse contexto de violação desses direitos, para que a gente pudesse ir para a casa das pessoas e, além de pedir aquele alimento, fazer a sensibilização. Nós levávamos uma carta antes do dia da Grande Coleta e nós apresentávamos às famílias que a gente ia depois à casa delas para arrecadar esses objetos, essas doações, né? Então a gente conversava antes com a família e a família já sabia, já separava o seu material e já sabia que aquele objeto era para contribuir com as ações do movimento. Esse primeiro momento de participação foi tão enriquecedor que eu queria já ir todos os anos. E fui também me descobrindo, porque eu ainda tinha 16 anos, que eu tinha direitos também, que eu era adolescente e que o movimento era importante, tinha sido tão importante para o meu desenvolvimento e naquele momento estava brigando pelos meus direitos, porque eu era da Terra Firme, ali um bairro de periferia em que a violência, a gente estava exposto e ainda está quem mora lá hoje, a todas as formas de violência possível. E eu fui entender que eu também estava naquele contexto, inclusive no que se refere à questão da educação, a questão do saneamento básico, que eram direitos negados, sempre foram nos bairros de periferia. E aquela discussão me instigou muito a ponto de eu começar a produzir arte, porque eu já fazia teatro na Terra Firme, já era engajada na paróquia, e nós fazíamos ações da Pastoral da Juventude, fazíamos espetáculos que refletissem sobre essas questões. A minha escolha por ter me tornado professora de teatro, depois eu me formei como educadora, professora de teatro, e justamente preocupada com essas questões do direito à arte, do acesso à cultura, e começamos a fazer um trabalho no bairro. Foi então o momento que o Padre Bruno também se mudou para o bairro, porque ele era pároco lá. E ali a gente criou um movimento de juventude que fazia vários eventos, seminários, era o Dia Nacional dos Direitos da Juventude, e a gente começou a discutir isso com os jovens, com os adolescentes do bairro. Então, o exercício de participar da Grande Coleta despertou em mim o interesse em multiplicar essas informações. E aí, depois de alguns anos, acho que já uns 15 anos depois, eu fui convidada a participar como educadora do movimento de Emaús. O mais interessante no trabalho do movimento é que nós desenvolvemos trabalhos com crianças e adolescentes, trabalhos de arte, trabalhos de formação para a cidadania, e o foco é sempre que a criança e o adolescente se entendam enquanto cidadão, né? Então eu trabalhava o teatro com um grupo de meninas no Guamá e o outro grupo no Jurunas, e eram meninas em situação de exploração sexual ou de algum tipo de abuso intrafamiliar ou extrafamiliar. E nós, educadores, nós despertávamos a partir da arte a questão da autoestima, não é? Para que elas pudessem também, a partir da experiência, a partir do que havia acontecido com elas, prevenir outras jovens, fazer denúncias, também mobilizar a comunidade a respeito dessas questões de violação dos direitos, em especial da violência sexual naquele momento. Então, a partir de um projeto que era o Jepiara no Tupi quer dizer defender-se, então a gente instrumentalizava essas meninas a partir da arte.
o movimento sempre se preocupou em trabalhar articulado, em rede, né? Seja com os órgãos públicos, seja com instituições parceiras, centros comunitários. E no bairro do Jurunas e no bairro do Bengui, por conta de ser uma área ali perto da questão da travessia do rio, né? Então há ali uma rede de aliciamento de menores para a questão da exploração sexual. E o movimento se aproximou a partir de instituições. Então a gente tinha no Guamá o MOPROM, que é um movimento de mulheres, que identificava as situações de exploração e gerava um relatório para o movimento. Então o movimento resolveu se instalar no MOPROM e chamar as mulheres para poder trazer as meninas que estavam nessa situação. E ali no Jurunas nós já tínhamos o espaço que era o Arte de Viver, que fazia parte da estrutura já do movimento ali no bairro. Então nós começamos a fazer um trabalho com essas meninas que vinham a partir das próprias lideranças do bairro, né? Ou de CRAS também, que já fazia essa indicação. E aí a gente fazia primeiro era o acolhimento, e as meninas vinham muito dispersas, elas vinham com autoestima muito baixa e elas tinham também um problema muito sério de concentração. E a sensibilidade na época da coordenação da Graça Trapasso, do Padre Bruno, dizer essas meninas não vão vir porque elas se sentem exploradas. Inclusive, elas sentiam a necessidade do dinheiro, né? Porque eu tiro a menina da situação de exploração, ela fica de alguma forma sem a renda que ela tinha antes. Então a família também em algum momento vai sentir. Então a ideia era acolher, trabalhar a questão da autoestima e depois que as meninas estivessem já num processo de recuperação dessa autoestima, a gente tentava encaminhá-las para alguma atividade, alguma ocupação com renda. Foi um trabalho muito interessante porque dali hoje nós temos mulheres hoje que ainda a gente encontra, que a gente faz questão de ter contato e que hoje se identificam enquanto meninas que superaram essa situação e que hoje algumas são mães de famílias, pedagogas, inclusive umas escolheram o serviço social por conta de poder fazer esse trabalho. Tem gente na área do direito, então tem meninas que tinham autoestima tão baixa e que foram participar de outros projetos para poder estimular outras meninas, outras mulheres na comunidade. Então, o movimento é responsável por minhas escolhas profissionais, né? Então, a partir do momento que eu comecei a perceber que eu também estava naquele contexto, que o movimento, sem me conhecer, já defendia, porque eu nasci em 82, então eu já nasci dentro dessa condição de luta, de reconhecimento dos direitos, né? E que foi algo preparado por quem veio antes, né? Por quem já estava. E aí eu fui começar a perceber o quanto que era importante esse trabalho e o quanto que ele mexia comigo. Então eu me tornei professora e o que eu mais gosto da minha profissão é poder intervir na realidade de outras pessoas, né? E poder perceber no outro, nesse trabalho que eu desenvolvo, o quanto ele é importante para a vida de quem ainda não teve acesso a essas informações que hoje eu tenho e posso ofertar e posso possibilitar para outras pessoas. Então, cada abraço que eu recebo enquanto gratidão pelo trabalho que o movimento desenvolveu, porque eu sou instrumento desse trabalho do movimento, né? Que a gente precisa entender esse processo, precisa se sensibilizar com ele, mas não é importante a gente ficar confortável com ele. A gente precisa lutar para que essas coisas mudem, para que esse sistema, embora já tenha mudado muito pela questão do ECA, dos direitos da criança e do adolescente, da rede de atendimento, de tudo que se tem articulado, mas a gente precisa garantir que se mantenha e precisa garantir a efetivação dele de fato, porque nós já temos mais de 30 anos desses direitos garantidos, mas ele ainda é muito frágil, ainda se viola muito e diariamente nos espaços que deveriam, inclusive, proteger, inclusive deveriam ser espaços de proteção. Então ainda há muita criança fora da escola,
Ainda há muita criança em situação de trabalho, ainda há muita menina em situação de exploração sexual. Um dos compromissos do movimento um sonho do movimento é que a gente não precisasse existir. Porque se a política pública de fato fosse assumida pelos poderes públicos, nós não precisaríamos existir, porque já se tinha direitos garantidos, porque não precisávamos estar nessa luta diária, né? E monitorando essa política pública. A ideia do movimento é essa, é fazer e mostrar que pode ser feito, com pouco, inclusive. Então, o trabalho de arte e educação, que é a promoção, né? Então, o acesso à cultura, o acesso à arte. Nós não trabalhamos a arte pela arte no movimento, nós trabalhamos a arte para a formação, para que esse cidadão questione, inclusive, esse sistema que vive e para que ele possa superar todo o seu processo, né, de violação, mas para que ele possa incidir depois na política, cobrando do Estado, cobrando que os seus direitos sejam realmente garantidos. Então, a ideia do movimento é essa, a formação, a inquietação social e a não conformidade com o que está aí, o que está violando, né, os direitos. Então, eu acho que é o mais importante nesse trabalho que a gente desenvolve, é fazer com que o outro se perceba enquanto cidadão de direitos,